Boa noite. Boa noite, Neide. Boa noite, Fábio. Tem mais algumas pessoas entrarem aí. Vamos já começar o assunto. Vocês que entraram aí, vocês estão me ouvindo? Ou tá ouvindo mais música que eu? Cadê minha produção? Minha produção não apareceu aqui ainda, né? Normal, Fábio? Ok. Tá ouvindo mais música, Neide? Deixa eu baixar aqui. Agatha, produção tá funcionando legal aí? Tá bom aí? Ok, tudo normal. Muito bem. Ainda está um pouquinho antes de começar a falar, né? Quem mais chegou? A Luciana chegou agora. Já estou de caneta e papel. Minha esposa, como sempre, me incentivando. Muito bem, gente. Começando aqui então mais uma live. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Costa. Eu sou funcionário do INSS desde 2003, já faz aí 17 anos. E esse perfil, essas postagens que eu estou fazendo não tem nenhum vínculo com o INSS, não tem nenhum vínculo com a autarquia administrativa. Mas hoje eu vim falar aqui para vocês sobre um assunto, memorização, como usar o cérebro para aprender. Essa live que eu estou divulgando já faz desde terça-feira. Quem que é Vivian? Vivian, apenas Vivian. Entrou. Muito obrigado, Vivian. A Vivian, você que eu não conheço, vai mandando para os seus contatos aí, por gentileza, para eles verem aqui essas técnicas que eu vou passar de como usar o cérebro para aprender. Bom, voltando então à história, né? Sou funcionário do INSS desde 2003. Prestei um concurso público para ser admitido no órgão. E antes do concurso do INSS, eu prestei vários outros concursos. Passei se não me engano, passei em uns 4 ou 5 concursos, né? Sempre estudando para esses concursos. E eu tive que optar entre eles qual concurso que eu ia entrar, né? Preferi entrar no do INSS porque na época era o que tinha o melhor salário, né? Então foi a minha opção e estou lá já há 17 anos.
E como que surgiu a ideia dessa live? A ideia dessa live foi um conjunto, né? Minha esposa, ela um dia me indicou a fazer uma live sobre estudar para concursos, essas coisas. Eu não tinha assim muita noção do que falar, né? Há 2 semanas a nossa afilhada de casamento também veio perguntando sobre estudar para concursos, essas coisas. E eu falei algumas coisas para ela, né? Algumas coisas da minha experiência. E juntou isso, essas duas histórias que me vieram, com uma aula que eu fiz, né, dentro das minhas aulas de inglês. O professor Jader, né, que é o meu professor de inglês, ele tem uma aula dentro do curso dele, que é sobre usar o cérebro para aprender inglês, né? E aí, dando os créditos ao professor Jader Lelis, peguei o material dele, peguei a minha experiência e resolvi fazer uma live, né, passando essas técnicas, né, de usar o cérebro para aprender alguma coisa, tá? Então eu adaptei parte a material dele, que eu adaptei, parte a coisa minha, tá? Então eu vou usar bastante coisa aqui, inclusive eu vou fazer referências a esses cursos de como usar o cérebro para aprender. Tati, muito obrigado por estar aqui com a gente. Então vamos lá. Deixa eu só parar a música aqui que ela continua rolando aqui para mim. Ivan, Mariano, Cleide, muito obrigado por entrarem, por participarem dessa live. Então vamos lá. Como usar o cérebro para aprender? Conceitos. Vou passar para vocês aqui conceitos de como memorizar e usar o cérebro como máquina de aprendizado. Algumas pessoas elas têm dificuldades em decorar ou costumam ler e ouvir várias vezes os seus estudos. Por quê? Porque não conseguem reter o aprendizado. Até aprendem uma coisa, mas logo depois as informações elas são esquecidas. Então, por essas e outras, eu vou passar para vocês como usar o cérebro para aprender efetivamente, tá? Quais são os principais conceitos de aprendizagem, como funciona o cérebro, quais os macetes para manipular o cérebro, técnicas aplicadas à memória e dicas para aprender algo efetivamente. De quem está online aqui, vamos ver aqui se alguém se considera que tem a memória boa. Quem aí? Vai falando aí, gente. Quem acha que tem a memória boa? Todo mundo tem a memória boa ou todo mundo tem a memória ruim? A Agatha tem memória boa, isso eu sei. Hanger Fitness, opa! Tudo bem? Já foi melhor a sua memória. Parabéns pela iniciativa, o Ivan disse aqui. A Neide estava falando comigo hoje, né? Que também não tem a memória muito boa, né? Neide, deixa eu ver aqui, tem uns comentários aqui em cima. Aqui. Obrigado, Ivan. Parabéns pela iniciativa de compartilhar as técnicas. A Cleide falou que tem a memória ruim. A Vivian falou que a memória dela é ruim. A Cleide, parece que nessa pandemia meu cérebro deu um tchutchu. Tchutchu vem do inglês, a gente fala tilt em inglês, né? Aí a gente acabou abrasileirando, né? Então, vamos continuar aqui. Sabem por que esquecemos as coisas? Por que a gente esquece as coisas? Existem 2 tipos de memória. A memória de longo prazo e a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é aquela que a gente aprende alguma coisa, mas depois esquecemos. Nossa mente não tem a habilidade de decorar tudo que a gente vê. O cérebro ele não lembra as coisas de propósito, justamente para que ele não fique sobrecarregado de informações. Já a memória de longo prazo ele tem muito a ver com as emoções, com as coisas que você teve muito contato. De repente, você lembra de uma roupa que usou 20, 30 anos atrás, porque teve algo naquele dia que marcou a sua vida. Por isso que você lembra.
Então está ligado a alguma coisa emotiva, né? Agora, a memória de curto prazo é aquelas coisas que assim são muito dentro das coisas naturais, né? E aí ela, como o cérebro não quer ficar sobrecarregado, Felipe, muito obrigado aí por entrar. Como ele não quer ficar muito sobrecarregado, ele acaba esquecendo essa informação. Agora, o Felipe está pedindo para participar aqui, Felipe. Daqui a pouco eu abro a participação, tá bom? Deixa eu só terminar aqui o raciocínio, tá? Entrando então dentro dos principais conceitos de aprendizagem. Pergunto para vocês: é fácil aprender alguma coisa nova? Cadê? Eu quero ver o pessoal respondendo aqui se é fácil aprender alguma coisa nova. Se vocês acham que é fácil aprender algo novo, assim de cara. Mandei errado? Tá bom, Felipe, sem problemas. Mauro entrou aqui que eu vi. Tá bom, Agatha. Bom, eu vou já responder então, olha lá, não é não. Né? Tá falando aqui que não é fácil aprender alguma coisa assim nova, né? Então, não é fácil mesmo, não é fácil aprender coisa nova, tá? Tem gente que diz o contrário. Tem gente aí que oferece cursos. Deu pau, Neide? Produção, me fala se tá tudo certo aí, Agatha. Tem gente que oferece aí cursos, por mais complexos que eles sejam, dizendo que você aprende em 2, 3 meses alguma coisa, né? Isso é mentira. É difícil você aprender alguma coisa complexa, assim em 2 meses, né? Existem exceções, lógico. Eu, por exemplo, fiz curso de datilografia. Algumas pessoas devem ter feito datilografia, né? E assim, datilografia eu fiz em 2 meses, né? Fazendo 4 horas por dia. Mas datilografia é assim, você tem que adivinhar não, né? Decorar a posição das teclas, né? E aí você, com o que você sabe aí das posições da tecla, você pega a habilidade de digitar. É fácil, né? Porque não são tantas teclas, tal. Agora, o que acontece? O que acontece? Pega, por exemplo, um curso de direito, né? É diferente você aprender um curso de direito em 3 meses, né? É diferente você fazer um curso de inglês em 3 meses, né? Então, dependendo do curso, é um absurdo alguém vender um curso que tente te convencer a aprender alguma coisa em tão pouco tempo. Mas assim, se você já tiver uma boa base do que você está começando a aprender, é possível que em pouco tempo você domine um pouco mais daquele assunto. Agora, se você começar do zero, a grande maioria dos assuntos são impossíveis. Dando exemplo aqui das aulas de inglês que eu estava fazendo, por exemplo, a língua inglesa em 2009, ela chegou a 1 milhão de palavras. 1 milhão de palavras em 2009. E cada dia vem surgindo palavras novas. Ou seja, hoje, esse vocabulário da palavra inglês, da inglês, deve ser muito mais que essas 1 milhão de palavras. Já no dicionário Aurélio, a gente tem aproximadamente 430 mil palavras, palavras no dicionário, né? Fora as que não estão catalogadas. Gírias, por exemplo, não estão catalogadas. Então, vai ser difícil assim alguém aprender em pouco tempo a dominar a língua, né? E não é só aprender palavras. A língua inglesa, eu estava falando aqui, tem 1 milhão de palavras, mas assim, você até aprender palavras, legal. Agora você tem que saber como usar também, né? E assim, qual que seria a porcentagem que você precisa saber para ser considerado bom no que você quer aprender, né? Depende muito, né? Vamos citar como exemplo aqui que eu estava falando das línguas, né? A língua portuguesa, por exemplo, você tem o vocabulário ativo e o vocabulário passivo. O vocabulário ativo é aquilo que a gente sabe falar. O passivo é aquele que a gente entende. Se você, por exemplo, colocar agora na TV Câmara ou assistir a TV Câmara, você vai entender tudo o que eles falam lá, porque eles estão falando português. Só que as palavras que eles vão usar, a gente não vai saber usar. A gente vai entender algumas coisas, mas tem palavras que a gente não conhece, a gente não vai saber usar aquelas palavras. Dependendo da área, dependendo do que você for estudar, às vezes você sabendo metade, 60%, 70% do que você for estudar,
já pode ser considerado bom no assunto, né? No dicionário mesmo, né, tem muitas palavras que a gente não conhece o significado, e eu acredito, né, que ninguém conhece todas as palavras que tem no dicionário. Pega, por exemplo, o professor Pasquale. O professor Pasquale é a maior referência que nós temos na língua portuguesa. E se a gente colocar ele numa periferia, lá numa favela, por exemplo, ele não vai entender o que aquelas pessoas estão se comunicando, que eles têm uma linguagem um pouco mais na gíria, né, na linguagem da malandragem, né? E se a gente for fazer o contrário, também vai ser impossível, né? Ele também não vai entender um linguajar mais requintado, né? Então, assim, seguindo essa lógica, vai ser impossível um brasileiro conhecer 100% do próprio idioma. E ainda mais assim, você aprender um novo idioma também, que nem a língua inglesa que eu estava falando, tem 1 milhão de palavras. Vai ser impossível você decorar esse 1 milhão de palavras assim em pouco tempo, ou quem sabe na vida inteira você não vai aprender essas 1 milhão de palavras. São muitas palavras para você aprender, né? E fora que tem a sintaxe, né, semântica, que a gente fala aí das frases, né? Então é impossível você aprender alguma coisa assim 100%, né? E para começar, se você for começar a estudar uma coisa, fique ciente de que você não vai saber 100% daquilo que você está aprendendo, tá? Mas também não precisa saber tudo. Quanto mais você souber, melhor. Tá? Não se cobre por saber 100% do assunto, porque isso é uma utopia, né? É uma coisa irreal, né? Agora, o que faz a pessoa efetivamente aprender, tá? Existe a técnica dos 5 Cs, tá? Que a técnica que o professor Jader ele passa para os alunos dele, né? E essas técnicas servem para alavancar no aprendizado. O que é os 5 Cs? Clareza, critério, contato, constância e coragem. Para se aprender alguma coisa, é preciso ter exposição e contato. Quanto mais você tiver, vai ser melhor. Uma outra coisa que cabe relevar para o aprendizado é que quanto mais jovem, é melhor para aprender. Por quê? Porque o jovem, né, quanto mais jovem, não tem muita preocupação, tem menos informações no cérebro. E assim, quando a gente nasce, né, o bebê quando nasce, ele é uma folha em branco, né? Eu digo isso no sentido de que não tem nenhuma poluição, não tem nenhuma informação no cérebro. Então a mente da criança, ela está livre de pré-julgamento. Então, quanto mais novo você vai ser maior a absorção do conhecimento, tá? Então, quando jovem, o cérebro está em condições mais favoráveis, pois a gente não tem as preocupações adultos. Os adultos têm preocupação em pagar conta, trabalhar, racionalizar, né? O adulto está pensando lá em pagar IPVA, o jovem não tem essas preocupações aí, putz, tem que abastecer o carro, o boleto vai vencer amanhã, né? Então, o adulto tem mais essa preocupação, o jovem tem menos essa preocupação. Então, assim, o adulto é impossível se desligar do mundo externo para conseguir estudar, né? Mas, assim, para estudar, tem que estar focado 100% naquilo que está fazendo para aprender com mais efetividade, tá? Então, comparar o aprendizado de um adulto com o aprendizado de um jovem, de uma criança, é irreal, porque o universo não é o mesmo, né? Vocês já ouviram falar que quem sabe muita coisa é muito inteligente? Então, já ouviram falar que quem sabe muita coisa é muito inteligente. Mas isso não tem nada a ver, tá? Não precisa de nenhuma inteligência para aprender alguma coisa nova ou para estudar. É lógico que quando a gente conhece alguém que sabe de muita coisa, a gente acaba ficando muito impressionado, né? Com a sabedoria, com o conhecimento que aquela pessoa tem, né? E, inclusive tem algumas pessoas que jogam o conhecimento na sua cara, né? Agora, esse daí é um parâmetro que a sociedade qualifica como uma pessoa inteligente. Só que, na verdade, o que define uma pessoa que aprende e a pessoa que não aprende é o contato. Quanto mais contato, maior vai ser a proeficiência do aprendizado, maior será a eficiência, o resultado desse aprendizado, né? Outro fator também que colabora com o aprendizado é a urgência. Se você precisar aprender e não tiver outra saída, né, por exemplo, tem uma prova, um concurso daqui 3 dias e você não estudou, é lógico que a causa vai fazer você aprender em pouquíssimo tempo, né? Outra coisa, para você aprender algo novo, precisa ter paciência,
dedicação e tempo para estudar. Esses são os conceitos principais para uma aprendizagem e podem ser considerados os grandes aliados para a aprendizagem. Ter uma boa disciplina e dedicação vai fazer você progredir em todos os aspectos que você quer melhorar em sua vida. Se você não tem muito tempo para estudar, mas aplicar dedicação no tempo que você tiver e tiver paciência para alcançar os resultados, isso vai fazer você progredir mais do que você imagina. Vamos ver aqui. Opa! Minha esposa tentou um curso assim e não conseguiu aprender. Pois é o curso em pouco tempo, né? Que eu estava falando, né? Você fazer um curso em muito tempo de um assunto assim muito complexo, né? Não vai conseguir aprender mesmo, né? Os assuntos são muito complexo e precisa de mais tempo para aprender. E tem outras coisas também, né? Como por exemplo o que eu vou falar agora. Sobre solucionar o problema do esquecimento, né? Como que a gente vai solucionar o problema do esquecimento? Tá? Primeiro, vamos aprender como o cérebro funciona, né? E aí eu vou dar 7 dicas para potencializar o uso do seu cérebro. E essas 7 dicas também é do professor Jarder Lelis, tá? E que por sua vez ele bebeu aí de outras fontes, de muitas outras pessoas que aplicaram essas 7 dicas e ele buscou nessas fontes essas dicas para ele aplicar. Inclusive ele aplica para os alunos dele. Então, você tem dificuldade de reter informação, Vivian? Então vamos prestar atenção aqui agora, que eu vou falar técnicas para você potencializar o seu aprendizado, tá? Primeira coisa é ter o maior contato possível com a matéria. Por que é mais fácil aprender um idioma quando você está em outro país? Porque quando você está em outro país, você vai ter um contato maior com o idioma. Eu estou dando exemplo aqui de idioma, né? Mas serve para qualquer outra coisa. Mas o idioma é um caso que eu vou ilustrar aqui para vocês uma coisa. Vamos pegar um caso de intercâmbio. Vamos pegar o caso de intercâmbio. Quando a pessoa faz intercâmbio, ela tem em média 16 horas de contato com um idioma, excluindo aí que a pessoa vai ter 8 horas, né, que ela vai estar dormindo 8 horas, então no restante do dia ela vai ter 16 horas de contato com o idioma, tá? Por semana, isso são 112 horas de contato, e em um mês será 448 horas. O intercâmbio leva em média aí 6 meses, tá? Então, se você somar tudo aí, em 6 meses, uma pessoa que faz intercâmbio vai ter 2.688 horas de contato com o assunto que ela está aprendendo, que no caso é o idioma. Agora vamos trazer aqui para o Brasil. Se a gente estiver aqui no Brasil e for estudar inglês, né, vamos ter em média aí 2 horas de aula por semana. Muito bem. O que o que são, na verdade, 8 horas no mês. Em um ano, vai dar 96 horas de contato. Então, se você fizer a soma aí, né, em 96 horas de contato em um ano, ele vai ter, em um ano, 12 horas a menos que o cara que está fora do país tem contato em uma semana. Isso sem contar que a exposição no intercâmbio é contínua, né? Então, no Brasil a gente não vai ter essa exposição direta com o idioma, né? Então, o que vai acontecer? Para que alguém estudando no Brasil tenha esse mesmo contato com a pessoa que ficou lá 6 meses, será necessário, ficou 6 meses lá de intercâmbio, se a gente transferir para o Brasil, nós vamos levar 28 anos para ter o mesmo contato que a pessoa tem em 6 meses de intercâmbio, né? Mas, logicamente, isso é variável, varia de pessoa para pessoa, porque a pessoa, inclusive, ela pode ficar fora do país e não teve basicamente contato, lá ela fez muita amizade com brasileiros, né? Mas a conta é essa, tá? Tudo isso para dizer para você que quanto mais contato você tem com o assunto, mais aprendizado você vai ter. Porém, é preciso que tenha constância, tá? Não pode passar um dia na sua vida que você não tenha contato com o assunto que você está estudando para que você tenha um melhor resultado e a atividade do seu aprendizado não caia. Logicamente, né, que um dia ou outro
pode não dar certo, né? Mas isso tem que ser a exceção, não pode ser a regra, tá? Bom, deixa eu só dar uma pausa aqui para beber uma aguinha, né? Funciona assistir também filmes em inglês, sim. Sim, Giovana. Aí você está aumentando o contato com a matéria, né? Mas isso eu estou falando no caso dessas aulas, né? No outro caso específico, né? Outra coisa, segunda dica. Não esperar saber para começar a fazer alguma coisa. Quanto mais você trabalhar com o assunto, mais você vai aprender. A ação ativa do seu serviço vai fazer com que você melhore o seu resultado, tá? Se você, por exemplo, procurar assessorar alguém, nos cursos, por exemplo, faculdade, cursos técnicos, né? Os alunos começam a fazer estágios, né? Então eles já estão começando a fazer as coisas sem estar formado, né? Então, se você tem algum conhecimento tal, e conseguir fazer algum tipo de assessoria, né, com o seu conhecimento, e se você vê que a pessoa vai se dar bem com aquilo que você passou para ela, isso certamente vai lhe dar uma certa satisfação, né? Uma grande emoção, tá? Isso vai motivar bastante, vai uma motivação muito grande para que você continue o aprendizado. E também, né, além de aumentar a sua exposição. Se uma criança, por exemplo, fosse esperar saber para começar a falar, né, hoje todos nós seríamos mudos, né, porque a gente não sabe completamente o idioma que a gente fala para a gente estar falando, né? Então a gente fala sem conhecer ele plenamente, né? A terceira dica: cometer erros, tá? Cometer erros faz parte do aprendizado, tá? Ninguém vai te julgar por algum erro que você cometa, até porque todos nós somos humanos, né? Óbvio que não é para fazer as coisas de qualquer jeito. Não estou defendendo aqui que as pessoas têm que fazer as coisas de qualquer jeito. Mas quanto mais você fizer, melhor, e vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil para o seu aprendizado, né? É mais fácil quando a gente vê alguém errando, a gente ter a humildade de ajudar a pessoa também, né? E também a gente receber as críticas construtivas. Mas esteja ciente que por mais perfeição que você espera do seu próprio serviço, você vai cometer erro. Já ouviu falar naquela frase, só erra quem trabalha? Eu ouvi muito essa frase também. Só erra quem trabalha. Então, logicamente, né, todos nós, um dia vamos cometer erros, e reconhecer o próprio erro também é uma lição de humildade. Tá? Vamos lá, foram 3 dicas. A quarta dica: não permitir hoje saber menos que ontem. Então, se você colocar isso na cabeça que hoje você tem que saber mais do que ontem, e se você tivesse aplicado isso 1 ano atrás, com certeza hoje você já estaria muito mais próximo no seu conhecimento. Então, é bom estabelecer para si mesmo a obrigação diária de aprender alguma coisa nova. Tá? Tente aprender alguma coisa nova todos os dias. Quanto mais você aprender, melhor para o seu conhecimento. Por mais inútil que seja aquilo que você está aprendendo, isso vai fazer com que você esteja um passo mais próximo do conhecimento, mais pleno do conhecimento daquele assunto. Tá? A quinta dica é uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida, principalmente quando eu ia fazer provas, concursos, né? É começar a falar para si mesmo. Começar a falar consigo mesmo. Tá? Comece a falar para você mesmo aquilo que você estudou. Por quê? Porque a repetição daquilo que você está lendo e aprendendo fará com que o assunto fixe mais em sua mente. Né? Após a sua narrativa, depois você vai lá, né, pega o livro que você leu, aquilo que você está estudando, e vai conferir se aquilo mesmo que você estava falando para você mesmo, aquilo que estava na sua cabeça, está certo. Tá? Se é o que consta na matéria que você está estudando mesmo. Tá? O melhor desse exercício é que você consegue descobrir onde que você está errando. Tá? E aí você vai revendo o assunto até que eventualmente você aprenda. Eu usava muito isso aí
quando eu estava no trem, indo para a faculdade, para poder, ou para estudar para uma prova, ou até para os próprios concursos que eu estava fazendo, né? Uma boa dica é você pegar e espalhar post-its pela casa, escrevendo aquilo que você está estudando, né? Cola lá na parede, na geladeira, na porta, cola vários post-its pela casa, tá? E toda vez que você vai passando, você vai lembrando e vai te trazendo alguma coisa na memória, tá? Dica número 6. Dica número 6 é a teoria dos 5 Cs, que eu falei agora há pouco, tá? Que é os 5 Cs. Deixa eu lembrar aqui o que é os 5 Cs, porque eu também não lembro. Clareza, critério, contato, constância e coragem, tá? A clareza é você saber, assim, quando você sabe onde você quer chegar, você sabe o caminho que vai chegar naquele destino, tá? Saber o trajeto é a melhor maneira de acertar o caminho e chegar no destino. Você tem que saber por que você quer aquele objetivo e daí você traçar um caminho, uma meta para você chegar naquele seu objetivo, tá? O segundo C é o critério. O critério é o seguinte: não adianta você sair estudando tudo que você encontrar, tá? Na área de direito, por exemplo, existem várias áreas. A penal, civil, trabalhista, direito do consumidor, a previdenciária também é uma delas, né? E não dá para você ficar vendo todos os assuntos de uma vez. Você pegar um assunto de cada vez é muito bom, tá? E aí você termina um assunto, pegar outro, tá? E não dá para você misturar todos os assuntos porque é muita informação e vai ser muita coisa para você colocar na cabeça, né? Então, ter critério e seguir uma linha coerente de estudos é importante, tá? Também não adianta, hoje que a gente está nesse mundo digital, né, Instagram e tal, não adianta você ficar seguindo vários perfis que falam sobre o mesmo assunto, porque às vezes um diverge do outro de opinião, você vai começar a sobrecarregar seu cérebro, e aí, em vez de você aprender o assunto que você está querendo, você vai ficar bom em procurar vários métodos e não vai ficar com nenhuma, né? Então é bom você escolher um fornecedor de conteúdo, tá, e se ater a ele. Assim você vai aprender melhor do que ficar procurando em vários lugares diferentes, tá? O terceiro é o contato, Felipe, que é o hábito, né? O hábito ajuda bastante, né? É o que eu estou falando aqui sobre o contato. Quanto mais contato, melhor vai ser o seu aprendizado. O quarto C é a constância, tá? Por quê? A constância é assim, não adianta você ter contato num dia só. Tem que ser constante, tá? Que nem eu falei, todos os dias você tem que ver o assunto. É melhor você estudar 30 minutos, 1 hora por dia, tá? E fazer isso todos os dias, do que você ficar 5 horas seguidas num dia só, tá? E aí eu vou lá na frente, eu vou falar por quê, tá? Mas se você ficar 5 horas seguidas num dia só e depois não rever esse assunto, não vai servir de muita coisa. Então é bom você ter um contato assim de 30 minutos, 1 hora por dia, tá? E fazer isso todos os dias. A coragem, que é o último C. A coragem você não precisa ter medo de se expor, tá? Não guarde para si mesmo o que você aprendeu, tá? Não tenha medo de usar o que você aprendeu, tá? Uma dica boa é você pegar o que você aprendeu naquele dia e tentar ensinar alguém com o que você aprendeu, com o que você estudou, tá? E a 7ª dica é dominar o cérebro. Aqui que vem a parte mais legal de a gente ver aqui, tá? Se você aprender a dominar o cérebro, tá? Vai ser incrível, tá? Essa ferramenta que nós temos em nossa cabeça. Quanto mais você souber como dominar o cérebro, melhor vai ser para você usar o cérebro a seu favor. Ô Agatha, vou até fixar isso aqui que você colocou aqui, tá? Fixar comentário aqui, ó. Que é o 5C. Cadê? Eu fixei comentário? Não fixei? Espera aí. Então vamos lá. Como usar o cérebro a nosso favor? Primeiro vamos entender como que o cérebro funciona. Você já ouviu falar
na cérebro clínico de MacLean. O MacLean foi um cientista que estudou o cérebro e, segundo ele, o cérebro é dividido em 3 partes. O cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Eu vi que a Samira entrou aí, a Samira é psicóloga, ela pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada aqui, né, Samira? O cérebro reptiliano está fixado, né? Eu não estou vendo aqui fixado, mas enfim. O cérebro reptiliano é o que é responsável pelos instintos, tá? Por que reptiliano? O reptiliano é associado aos répteis, né? Porque eles usam o seu instinto de sobrevivência, tá? Então ele vai entrar em ação quando houver alguma situação de perigo, tá? Então o que vai acontecer? Se aparecer um jacaré, por exemplo, está lá no rio, lá apareceu um jacaré, você vai querer se salvar, né? Se aparecer um leão na sua frente, você vai correr para se salvar, né? Então, por isso que é o cérebro reptiliano que entra em ação quando tem momentos de perigo. O sistema límbico é o responsável pelas emoções, comportamentos e percepções do mundo. Por isso, ele também é conhecido como cérebro emocional. Esse cérebro, essa parte do cérebro também é responsável pela memorização e tudo que envolve decorar, aprender coisas. E tem outras divisões internas também que não é o caso de a gente comentar aqui. E tem o neocórtex, que é o responsável pelo raciocínio. Também é responsável pelo sistema lógico, responsável assim, por você problematizar uma situação e saber as consequências de qual ação tomar. Tá? Essa seria mais a parte nerd do cérebro. Ainda segundo MacLean, essa é a parte do cérebro que diferencia os homens dos animais, porque ele é o que controla a parte racional do cérebro. Bom, é importante saber isso para que nós possamos usar o cérebro a nosso favor, né? Por ter essas divisões, o cérebro ele vai tender a economizar energia, tá? Por que acontece isso? Por causa do sistema reptiliano, tá? Ele entende que se a gente tiver alguma situação do perigo, a gente vai ter que ter energia para poder lidar com aquela situação, tá? Quando se trata de aprendizado, a gente precisa saber que o nosso cérebro ele não está a nosso favor. E aí, ele quer economizar energia, né? E aí ele não fica guardando aquelas coisas que a gente fica lendo, né? Não quer ficar guardando as coisas que a gente decora. Digamos que você vai prestar um concurso público e precisa decorar as leis, né? Cada dia você vai lá ler 10 artigos, cada artigo tem um monte de parágrafo, um monte de inciso, um monte de alínea, tá? E na hora de você decorar essas informações, o cérebro vai ser totalmente contra, né? Por quê? Ele quer economizar energia, ele não vai avisar assim, ó, para aí que eu estou sobrecarregado, né? Ele é totalmente contra você aguardar essas informações para você, tá? Então quando você aprende uma coisa nova, a primeira coisa que o cérebro vai fazer é descartar a informação, tá? Ele vai achar que aquilo é uma memória de curto prazo e que você não vai precisar daquela informação lá na frente, tá? Bom, para decorar algo, o cérebro precisa ser trabalhado nesse sentido, tá? E é sempre necessário você revisar o que você viu, se possível de várias formas diferentes, tá? Precisa dar um choque no cérebro para que ele entenda que aquela informação que você está trazendo é importante, tá? E quando eu digo chocar, dar o choque no cérebro é a melhor maneira de conseguir fazer com que ele trabalhe para o seu proveito, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se você está num evento, vai dar, por exemplo, você é professor, você entra numa sala que tem 30 alunos que você não conhece assim de cara os alunos, né? E você começa a cada um pedir para se apresentar, né? Aí vai lá, meu nome é João, meu nome é Marcos, meu nome é Eduardo, meu nome é José, Bianca, Beatriz, todos os nomes mais normais do mundo. De repente lá no meio, alguém fala assim, meu nome é X Londino, né? Qual que é, pergunto para você, comenta aqui agora, qual é o nome que daqui 30 anos você vai lembrar, inclusive vai até lembrar da cara da pessoa? É a Maria? É o João? É a Beatriz? Logicamente, né, gente?
X-Drundino é um nome, espero que não tenha ninguém chamado X-Drundino aqui. Foi um nome que eu inventei aqui, que era para justamente não ter nenhum problema. Mas assim, o seu cérebro vai lembrar desse nome, vai trazer esse nome à tona. Por quê? Porque houve uma quebra no padrão para o seu cérebro. E aí, por mais difícil que seja, exatamente, exótico, né? O cidadão de nome que eu não entendi, exatamente. Por quê? Por mais fora do padrão que seja, ele vai decorar. Por quê? Porque seu cérebro saiu do conforto, né? Saiu do piloto automático, de coisas comuns, e foi obrigado a trabalhar. Você deu um susto no cérebro. X-Drundino, Zélia, marca esse nome aí. Gente, vocês não sabem, que eu não posso falar aqui, mas os nomes que eu pego, às vezes, no INSS, não posso falar. O nome marcante, né, Felipe? Exatamente. O que vai marcar é o que saiu do paradigma, né? É o que saiu do padrão, né? Muito bem. Agora, como vencer as limitações impostas pelo cérebro? Bom, a gente já viu aqui que o cérebro ele vai querer economizar energia. Então, ele vai tentar não guardar as informações desnecessárias. Tá vendo, Zé? Você nunca mais vai esquecer. Ele vai tentar não guardar mais as informações desnecessárias. Só que tem uma forma de vencer essas limitações. Como que nós vamos vencer as limitações? Vamos lá, 3 passos para você vencer essas limitações. O primeiro passo é repetição espaçada. Tá? Nós temos uma curva natural do esquecimento do cérebro. Espera só um pouquinho aqui, eu vou beber água. Tá? Tem que dar uma hidratada aqui, senão a voz também não aguenta, né? Então, o cérebro ele tem uma curva de esquecimento, é uma curva natural do cérebro, tá? Existem vários estudos em relação à curva do esquecimento e não há um consenso em relação a números, tá? Tem um alemão chamado Hermann Ebbinghaus, tá? Ele criou o conceito da curva do esquecimento, tá? Segundo ele, horas depois de adquirir um conhecimento, nós já perdemos uma porcentagem da efetividade. 24 horas depois você já esqueceu quase que 70% da informação, né? E praticamente 15 dias, um mês depois, você já esqueceu completamente a informação. Tá? Uma grande chance de você perder a informação depois desses 30 dias. Lógico, se não aplicar a técnica correta, né? Ou seja, tudo que você aprendeu, praticamente aí em 2 dias você já deve ter esquecido, né? 30 dias você já deve ter esquecido tudo, mas em 2 dias você esqueceu muita coisa, né? Mas isso vai acontecer se não houver a recapitulação daquilo que foi aprendido, tá? Para vencer isso, como é que a gente faz para burlar isso aí? Nós vamos trabalhar a repetição espaçada, que trabalha de uma certa forma que você vai sobrepor essa curva de esquecimento, tá? O alemão, o Ebbinghaus, ele aplicou um padrão de que você tem que rever o que você aprendeu algumas horas depois, 24 horas depois, uma semana depois e um mês depois. São esses 4 períodos que você precisa para rever a informação, para que você não esqueça mais. Na verdade, assim, a chance de você decorar a informação, ela já vai subir para mais de 90%, tá? Esse é um conceito abordado até em cursinhos pré-vestibulares. Eu imprimi aqui para vocês entenderem, né, mais ou menos, não sei se vocês vão conseguir ver aí, eu vou deixar até de lado aqui, ó, né, a curva do Ebbinghaus, aqui, ó, 100%, vou deixar de lado aqui, depois vocês deitam o celular para ver, tá? 100% no imediato, tá? 20 minutos depois, 58% da informação ainda está no cérebro, ou seja, você já esqueceu aqui 42%, 1 hora depois 44%, 9 horas depois 35% ainda está no cérebro, um dia depois 33%, ou seja, já esqueceu quase 70%, quando chega aqui em 31 dias, 21%, né? Então, a gente vai ter que sobrepor isso aqui, né? Dessa forma aqui, ó. Vou imprimir também aqui como que é a sobreposição da curva. Vocês estão vendo direitinho aí? Porque eu até imprimi o contrário, que é para poder aparecer certinho aí, tá? Aqui, ó. Você aprendeu, né? Horas depois você reviu, já subiu. Aqui é sempre, né, a absorção da informação, tá? Então aqui, ó. Horas depois você reviu, já subiu para 100%. Aí 24 horas depois você já reviu, subiu para 100%.
uma semana depois, a verdinha aqui, 100% de novo, uma semana depois, e aí acontece, você vai mudando essa curva do esquecimento, tá vendo que ela está ficando mais para cima? Né? Então isso aqui é a teoria do Ebbinghaus. O que vai acontecer? Com isso, a gente está aplicando a tendência inversa. Então, em vez de a gente estar aplicando a tendência do esquecimento, a gente está aplicando a tendência da lembrança. O segundo passo é você fazer a associação. Se você buscar algum tipo de associação, isso vai ajudar muito no armazenamento da informação, né? Às vezes a gente aprende várias coisas que ficam guardadas na memória de curto prazo, né? E o cérebro é muito grande. E quanto mais associação você fizer, mais rápido o cérebro vai encontrar informação para você. Digamos que o cérebro é uma sala grande, tá? Tem vários arquivos, cada arquivo tem um monte de pasta, né? Cada pasta tem um monte de folha. Eu trabalhei muito tempo em arquivo e sei como que é isso aí, né? E aí quando você quer procurar alguma coisa, né? Alguma informação dentro do cérebro, ele vai lá no arquivo, vai abrir cada gaveta, abrir cada pasta, vai procurar folha por folha para que ele te retorne aquela informação. E aí quando você faz associação, é como se você estivesse dizendo para o cérebro onde aquela informação está. Quanto mais associação a gente fizer, quanto mais associação você fizer, mais fácil e mais clara ele vai nos entregar a informação. Sabe quando alguém pergunta assim para você, alguém pergunta se você, alguém pede alguma coisa para você, né, e você não lembra, né? E aí depois de horas, assim, 6 horas depois, você já está quase dormindo lá, aí a informação vem no seu cérebro. Então, isso é como se você pedisse para o cérebro procurar aquela informação, né? E ele sabe que está lá, só que ele não sabe onde. Lá ele está procurando, você pediu para ele procurar. E ele vai continuar procurando. E aí, né, na hora que você dormir, opa, está aqui a informação. Né? Ele te entrega a informação. Né? Então a associação é importante porque você vai associar algum conhecimento novo, a uma coisa antiga que você já tem no cérebro. Né? E o terceiro passo são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais os gatilhos mentais é basicamente associação também. A diferença é que o gatilho mental vai trazer à tona, né, a informação para você. É como se você dissesse exatamente para o cérebro onde aquela memória está. Né? Por exemplo, você olha para o relógio, bateu já é meio-dia, parece que é meio que automático. Né? Você olhou para o relógio, é meio-dia 1, já bate a fome. Entendeu? Isso é um gatilho mental. Né? Ou então, quando você pega um livro emprestado de alguém e ela está te cobrando para devolver o livro. Quando você vê a pessoa, seu cérebro fala, putz, eu tenho que devolver o livro dessa pessoa, né? Imediatamente você já lembra que você está devendo aquele livro para a pessoa. Isso é gatilho mental, tá? Como manipular o gatilho mental a seu favor, tá? Você pode imaginar, né, que quando você chegar em casa, a pessoa está lá no seu portão, né? O dono do livro está lá no seu portão, já te cobrando o livro. A próxima vez que você entrar na sua casa, as chances de você lembrar do livro já é muito grande, tá? Dicas extras. Ensine tudo o que você aprendeu. Opa, caiu a conexão aí, está reconectando, vocês estão me vendo? Então eu vou continuar aqui. Ensinar tudo o que você aprendeu para outra pessoa no mesmo dia, que eu já falei aqui, né? Se você praticar, né, o aprendizado vai começar, vai ser absorvido mais pelo cérebro, tá? A segunda dica, que é uma dica inclusive que a minha esposa usa também, ela faz muito isso aí, é anotar e escrever os pontos-chave da matéria, tá? Muitas pessoas usam bloco de nota para anotar, é bom sempre você escrever, tá? Não use digitar, tá? Porque Neide, caiu, já devemos estar de volta aqui já. Porque você vai estimulando as partes do cérebro quando você faz a anotação. Só beber mais um pouquinho de água aqui. Tá sede ficar falando. Então não use a digitação, você vai sempre usar a escrita. E o terceiro método é o método CADU. Tá? O que é CADU? CADU é uma sigla para conhecer, aprender, decorar e usar. Então, conhecer o assunto, aprender como usar o assunto, decorar estudar tudo, decorar e sempre revisar periodicamente, e usar ativamente o aprendizado no mesmo dia. Ok? Aí fica aquela coisa, né? Tem que ir alto para
para se aprender melhor, né? Ou só aprende quando criança, né? Isso é mentira, nada disso é verdade, tá? Se você tiver uma boa técnica, e uma boa disciplina e força de vontade, o aprendizado será inevitável. Pois é, gente, acabei por aqui as técnicas de você usar o cérebro, né? Alguém tem algo a comentar aí, pode comentar, tá? Enquanto vocês vão postando aí, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês devem ter percebido, né, que o meu Instagram eu estou postando várias dicas previdenciárias, né? Por ser funcionário da Previdência, tenho acesso a muito conteúdo, né? Muita lei para ensinar, né? E eu estou entrando nessa área do ensino, né? Eu estou abrindo um curso, né? Um curso online de benefícios previdenciários. Estava tentando lembrar aqui o que era, tá vendo? Benefícios previdenciários, tá? Como você vai fazer para ter acesso? Na verdade, eu tenho 2 aulas gratuitas disponíveis, tá? E aí, como você vai fazer para ter acesso a essas 2 aulas gratuitas? Primeira coisa, você vai lá no meu Instagram, no meu story de hoje, se eu não estou errado, eu coloquei também uma postagem, tá? Para você tirar o print. Eu vou te mostrar aqui já qual que é a postagem. Para você tirar um print, né? Me mencionar, tá? Porque se você só tirar o print e colocar no seu story, por exemplo, eu não consigo enxergar, então eu não vou ficar sabendo. Então, o que acontece? Você tem que tirar o print, né, me mencionar ou compartilhar no seu stories, tá? E aí eu vou passar para você um link para entrar no grupo do Telegram. Eu vou mostrar para você aqui a postagem, vou virar a câmera, mas vamos ver aqui. Aqui, ó. O post é esse aqui, tá? Você vai pegar esse post que está aqui, vai tirar um print, vai me marcar, me mencionar, e aí eu vou dar para você, vou passar para você o link do Telegram, tá? No Telegram vai estar um endereço para você entrar na plataforma, tá? Você vai poder se cadastrar gratuitamente. Assim, se você se cadastrar gratuitamente, você vai ter acesso às 2 aulas gratuitas que eu deixei lá, tá? E aí você vai ter também um botãozinho lá para comprar o curso, tá? Esse curso está com o preço inaugural lá de R$ 147, tá? Você pode comprar pela própria plataforma, tá? E à medida, os conteúdos eles são colocados aí gradativamente, tá? E ao final você vai ter todo o conteúdo aí por 1 ano, tudo bem? Mas para você por enquanto ter acesso a esse conteúdo gratuito, você tem que fazer o procedimento que eu falei, né? Que eu vou te passar no direct o link para o grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram vai ter o link da plataforma para você acessar, tá? Qualquer coisa pode me chamar no direct também, tá? Vou estando dentro do curso lá, posso estar tirando as dúvidas, afinal, né, o curso está lá para isso, né? Você vai pagar para isso, para tirar as dúvidas. E por enquanto, né, quem quiser aí na verdade o acesso gratuito, né, vai ter acesso lá no grupo do Telegram, tá bom? Gente, deixa eu ver o que vocês mais falaram aqui. Cleide, você falou aqui, a situação do arquivo vai ficando até automático com o tempo, lógico, porque você vai pegando o costume do arquivo, né? Você sabe, né, Neide, que eu trabalhei muito tempo em arquivo, né? E tem coisas lá que chegar lá no arquivo, opa, onde tá tal coisa? Tá aqui, eu sei que tá aqui, né? Agora, uma outra pessoa fazer aquele serviço, ele vai ter que praticar isso daí, para daí ele poder encontrar as informações que ele precisa, tá? Giovana, é o que acontece comigo em logística, 2 dias não me lembro mais. Giovana, tem que rever o conteúdo, tem que rever a informação que você está estudando, senão você vai esquecer mesmo, tá? Muito bacana a live, dicas interessantes, Lu. Isso. Sei que caiu aí a conexão e voltou, né? A Neide estava falando que caiu, né? Opa! Se fosse só a criança que pudesse aprender, eu estaria perdida. Sim, Zélia, nunca é tarde. Você é um exemplo disso, que eu te conheço, tá? Uso sempre o método de ler e escrever. Muito boa live, dicas boas para estudar. Giovana, isso mesmo.
Vou deixar essa live gravada, gente. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou deixar essa live gravada, tá? Você vai poder acessar essa live depois, tá? Não sei se eu vou deixar ela de forma perpétua. Já tá dando 1 hora, Agatha, são 55 minutos. Daqui a pouco tá acabando. Vou deixar essa aula disponível online por enquanto, tá? Não sei se eu vou deixar perpétuo, tá? E provavelmente eu vou tirar ela aqui do Instagram e vou deixar ela no Telegram para quem tá lá no canal, tá? Então, lembrando, para se inscrever no canal do Telegram, tá? Deixa eu colocar aqui no canal do Telegram o que tem que fazer mesmo, tá? Tem que entrar aqui, ó, tá? Tire um print do post, publique no Stories, marque o perfil Márcio F. da Costa, tá? E aí eu vou mandar o link do Telegram para você no direct, tá bom? Obrigado para você que acompanhou a live aí. Opa, tô mostrando muita coisa aqui. Obrigado para você que me acompanhou nessa live, tá? E aguardamos você lá no grupo do Telegram, tá? Não se esqueça, para ter acesso às aulas gratuitas, as 2 primeiras aulas gratuitas do curso, tá? Você tem que fazer esse procedimento que eu vou mandar o link lá no direct para você, tá bom? Primeiro eu vou te mandar o link do grupo, do canal do Telegram, tá? E lá no Telegram vai estar o acesso à plataforma do curso, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui nessa hora, tá? E, até a próxima.